Amém, glória a Deus. Graça e paz, né? As irmãs, mais uma vez. Aqui quem está falando é a pastora Raquel, sou da cidade de Limeira, da comunidade Amar, né? Muito grata a Deus por essa oportunidade de estar com vocês aqui mais um dia para estar ministrando a palavra. Amém? Recebi o convite da missionária Cláudia, da Claudinha, e estava falando no convite sobre os dons, né? E o fruto do Espírito. Aí eu estava orando ao Senhor, separei aqui uma palavra e era, né, sobre isso que quero ministrar, né, nessa tarde aqui no Brasil, 5h20, cidade de Limeira, 5h20, sobre os dons, né, dons, os frutos do Espírito, do poder e do caráter, né, que o Senhor Jesus, ele concede a nós. Nesses últimos dias nós sabemos que nós estamos sendo assim tão experimentadas, né? Vamos dizer assim, tão experimentadas. As pessoas têm sofrido um pouquinho mais, a gente consegue acaba assistindo na televisão, até mesmo nas redes sociais, as, as injustiças, né, que acontecem. Ih, mas me perdoa, o cachorro tá latindo. Ai, meu filho chegou e as cachorras estão dando oi para eles. Me perdoe, mas põe elas para fora depois para mim. E aí a gente acaba sofrendo um pouquinho mais porque a gente acaba vendo as injustiças, né? E essas injustiças elas vão doendo dentro de nós porque a gente não consegue fazer nada, embora todas a palavras, as profecias estão sendo cumpridas. Mas algo que o Senhor coloca no nosso coração, que é para a gente ficar firme, permanecer firme, né? E nós sermos aqui nessa terra testemunha dele, né? Testemunhas de Cristo. E nós precisamos então entender desses últimos dias que às vezes a gente não vai ganhar hoje uma pessoa para Jesus quando a gente fala da palavra, mas às vezes a gente vai ganhar, a maioria das vezes a gente vai ganhar uma pessoa pelo nosso testemunho, né? Pela maneira com que a gente conversa, pela maneira com que a gente se relaciona com as outras pessoas, com a maneira com a gente se relaciona no nosso trabalho, até mesmo dentro da nossa casa. Na escola, na faculdade, né? Porque hoje as pessoas elas olham mais para a gente do que nos ouvem, né? Às vezes a gente fala e as pessoas não nos ouvem, mas elas estão prestando atenção da nossa maneira de viver. E no Evangelho, né, de as cartas de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 4 fala assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o Deus quem efetua tudo em nós. Então aqui Paulo ele está falando que existem vários dons, existem vários ministérios, mas o Senhor é o que cuida de todos, né? O Senhor é o que manifesta sobre todos. E é uma palavra linda porque tem pessoas que têm uma facilidade para pregar, tem pessoas que têm uma facilidade para administrar, tem pessoas que têm facilidade para pastorear, tem pessoas que têm facilidade para fazer missões, tem pessoas que têm facilidade para cantar. E isso nós lemos aqui que existem diferentes tipos, mas em todos o Senhor Jesus precisa ser o centro. O Senhor Jesus é o que precisa conduzir. E uma das coisas que eu aprendi é isso. O que é dom? Dons do Espírito são capacidades especiais que Deus nos dá para servir os outros e edificar a igreja. Então, o Senhor, pela misericórdia dele, derrama sobre a nossa vida um dom e é uma capacidade especial,
Mas para que serve esse dom? Para que nós possamos servir a igreja e servir aos outros também, né? Nós não podemos usar para nós, temos um dom para usar para nós. E é muito assim rico, né, entender que o que são esses dons, né? Aqui em 1 Coríntios, se a gente vê todo o capítulo depois, a gente vai entender sobre os dons da sabedoria, os dons do conhecimento, da fé, milagres, profecias, discernimentos e o dom de língua, né? Falar em línguas. Então, esses dons são para servir o próximo, né? Nós precisamos entender que o dom que Deus nos dá não é para benefício próprio, mas é para servir o próximo e servir a igreja e servir uma comunidade a qual o Senhor tem nos colocado. Porque, olha, nesses últimos dias, precisamos ter o dom do discernimento. Eu estava lendo um tempo atrás uma palavra e estava conversando com meu esposo, ele é pastor, pela misericórdia do Senhor, né? Ele é teólogo e eu estava fazendo muitas perguntas para ele, a gente aproveita, né, a deixa, e eu estava fazendo muitas perguntas para ele e sobre ainda muita dúvida, né, esse negócio de Jesus, arrebatamento, de construção de terceiro templo, tá, e muitas coisas, e eu e ele estava falando sobre a escatologia, né, sobre a doutrina dos últimos dias. Aí eu fui ler um versículo para ele e eu me atentei quando Jesus fala em Mateus capítulo 25 e Jesus vai falando, ele fala assim, mas toma para a gente tomar cuidado, porque nos últimos dias haveria muitos falsos mestres, né? E o que que nós vemos hoje, irmãs? Meu Deus, a gente entra na internet, é cada coisa que a gente ouve, cada história que a gente ouve, e aí você vai nos comentários, a pessoa está falando algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, aí você vai nos comentários e muitos comentários estão elogiando a forma. Tem um pastor que ele é doutor, assim, sobre a escatologia mesmo, sobre as doutrinas dos últimos dias. E ele começou a dar data de quando Jesus ia voltar, o ano que Jesus ia voltar. E eu falei, meu Deus, a única coisa que a palavra diz é que nós não sabemos o dia e nem a hora. O que nós precisamos estar é ligado com Jesus, é caminhando com Jesus. E aí ele começou, um homem assim muito requisitado para pregar em vários lugares, e ele deu o ano que Jesus vai voltar e tal, e ainda mudou algumas coisas. E eu falando com meu esposo, e aí, irmão, aquilo que sai da palavra de Deus, aquilo que sai da Bíblia, da palavra do Senhor, não procede dele. E aí a gente aí entra nessa passagem que Mateus capítulo 25 fala sobre para que a gente tome muito cuidado para que a gente não venha ser enganado, porque nos últimos dias levantaria, né, muitos falsos mestres, falsos profetas. E um dom que nós precisamos buscar ao Senhor, e não é errado e não é pecado você buscar dons ao Senhor, é esse que nós precisamos hoje, o dom do discernimento. Aquele a qual o Senhor testifica no nosso coração aquilo que a igreja está recebendo, aquilo que você está recebendo, né? Para que a gente não venha a ser enganado. Então, os dons, eles são uma capacidade especial que Deus nos dá para servir a comunidade, para edificar a igreja. Então, os dons é para servir o próximo, não é para benefício próprio. Aí a gente vai ler lá em Gálatas, capítulo 5 e o versículo 22, ele fala assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas, contra o amor, contra a benignidade, contra a mansidão, irmãs, não tem lei, né? Eu ensino muitos meus filhos aqui.
Eu falo todas as vezes que você precisar de alguma coisa, sempre peça com gentileza, porque quando você está no seu trabalho e você tem uma pessoa lá que está te perseguindo, você tem uma pessoa lá que está fazendo as coisas para te incomodar, para te irritar, testando a sua fé. E todas as vezes que você precisar chegar até essa pessoa, sempre haja com gentileza, porque não existe lei contra a gentileza. Você chega a uma pessoa e diz: por gentileza, você pode fazer tal coisa para mim? Irmãs, vai uma dica que qualquer barreira cai, porque não existe lei, né, contra isso. Você, como diz as pessoas, você quebra a pessoa no meio, você quebra um coração duro, ela pode depois continuar pegando no seu pé, mas naquele momento, quando a palavra branda foi falada, não existe, não tem como a pessoa se virar contra você. E isso, irmã, não é também para benefício próprio, isso precisa vir de dentro de nós. Aí o que que é o fruto do Espírito, irmão? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo sendo formado em nós. Jesus era amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão. Jesus tinha esse domínio próprio. E é isso que Jesus quer colocar dentro de nós. Então, os dons é para que a gente sirva a igreja. Os frutos do Espírito é o que forma dentro de nós, o que Cristo quer formar dentro de nós. Então, o fruto do Espírito, ele vai mostrar dentro de nós quem nós somos para Jesus. Então, o dom, ele é o que Deus faz através de você. E os frutos é o que Deus faz dentro de você. E uma coisa, o dom é para servir e os frutos é para gente, para Jesus conhecer a nossa vida, para que as pessoas conheçam Jesus na nossa vida. Então nós temos que buscar os dons? Temos, irmãs. Vamos orar, vamos buscar os dons que Deus tem preparado para nós, mas nós precisamos também priorizar os frutos do Espírito na nossa vida. Porque o que vale o dom sem o fruto do Espírito? A nossa irmã cantou aqui, louvou o Senhor sobre a presença por ela ser mais valiosa. E hoje a maioria das pessoas buscam o que Jesus tem nas mãos, mas não busca a presença de Jesus, né? Então, o que vale o dom hoje sem o fruto do Espírito? Todas as vezes que nós usamos o dom para benefício próprio, aí a gente fica uma pessoa como diz, né, uma pessoa soberba, uma pessoa que acha que Deus está o servindo e é totalmente contrário. É totalmente contrário. É nós que temos o dom para servir, né? Os dons, então, que Deus pode nos dar, os dons que Deus, ele pode, olha, dom de cura. O Senhor, eu agradeço a Deus por uma serva dele todos os dias da minha vida, que no ano de 1999, estou revelando a minha idade, no ano de 1999, quando eu tinha 14 anos, chegou à igreja onde eu estava uma serva do Senhor que tinha um dom de cura. Aquela mulher era uma mulher usadíssima na presença de Deus. E eu tinha um problema, eu estava com câncer e não tinha mais o que fazer. Já tratamento, tratamento. Eu tinha 14 anos, eu pesava acho que 30 e poucos quilos, não tinha força para falar, eu não tinha condições de falar, eu não conseguia andar sozinha. E aquele dia, o Senhor usou aquela mulher com aquele dom e ela orou por mim. E a partir daquele dia, nem resquício mais daquela enfermidade. Já se passaram 30 anos por aí, 20, estamos em 2026, 99, já se passaram 27 anos. E eu ainda lembro o dia, digo para você
como que foi o meu dia inteirinho com detalhes e como eu cheguei na igreja. Cheguei na igreja com a ajuda para entrar e sair de lá andando sozinha. Por ela ter esse dom que Deus tinha dado a ela, esse dom de cura. E nós precisamos, né, irmãs? Nossa, a gente precisa tanto de pessoas com o coração aberto, dom de profecia, amada, nós precisamos também. Mas o dom de profecia, ele é muito sério, né? Eu digo que tem quem tem esse dom de profecia exerce dentro dele uma responsabilidade tamanha de falar algo que o Senhor não falou, ou de falar algo que o Senhor falou, né? E ter essa coragem para falar aquilo que o Senhor ministrou, né, com ela. Dom de sabedoria, nós precisamos, irmãs, aprender, ler, buscar a sabedoria no Senhor. Então, são dons que o Espírito Santo usa a nossa vida, que Deus usa a nossa vida para com isso. Mas isso serve para edificar a igreja. Isso serve para edificar, né? Porque o dom ele não foi feito para aparecer. O dom ele foi feito para servir. O fruto do Espírito foi feito para aparecer o nosso interior ao Senhor Jesus. Então nós precisamos aparecer igual o Senhor, né? O Senhor diz para que nós sejamos discípulos dele. E discípulo é aquele que é igual, né? Quando você se converteu, você tem uma pessoa que você caminhou e você pode perceber, às vezes você pegou algum trejeito dessa pessoa, do jeito de falar, do jeito de orar, às vezes até mesmo do jeito de cantar, do jeito de ministrar, porque você via nela aquela unção, então você copiava ela porque ela também copiava Jesus. E nós precisamos ser assim com o Senhor Jesus. Precisamos ter amor, precisamos ter paciência, precisamos ter a mansidão e principalmente o que nós lemos aqui no 5:22 lá no finalzinho, que ele fala que do domínio próprio. Nós precisamos ter o domínio próprio, né? E isso, irmão, é algo que cresce com o tempo. Não é algo que a gente vai buscar e vai ser da noite para o dia. Mas o Senhor, Ele quer um equilíbrio da nossa vida. O Senhor quer um equilíbrio da nossa vida espiritual. Nós precisamos ter o dom para servir e precisamos ter os frutos também para refletir Cristo na nossa vida. E aí, irmã, para encerrar, eu quero deixar essa frase: o maior milagre da nossa vida é uma vida transformada. Vamos buscar os dons? Vamos, irmãs, vamos buscar os dons, vamos orar, mas nós não podemos esquecer que o maior milagre é a nossa vida transformada. E para que a nossa vida seja transformada, nós precisamos ter os frutos do Espírito. Porque quando nós não tínhamos Jesus, a gente não tinha amor aos outros, a gente não tinha paciência, muito menos mansidão, muito menos benignidade, muito menos fidelidade, às vezes, com as nossas palavras. Mas agora a nossa vida é transformada. Agora nós encontramos a Jesus. Então agora nós precisamos usar os dons para servir ao próximo e à nossa comunidade local e os frutos do Espírito refletir Jesus na nossa vida. Porque, irmãs, talvez eu estava conversando, ministrando a um jovem ontem, e ele desesperadíssimo, que ele estava pregando para um amigo dele, e esse amigo nos convertia. E eu disse para ele assim: olha, agora você já falou de Jesus, então agora você precisa mostrar para ele na sua vida o quanto Jesus fez bem para você. Se você mentia, agora você não mente mais. Se você errava, agora você não erra mais. Se você falava palavrão, agora você não fala mais. Se você usurpava, agora você não usurpa mais. Então, agora ele precisa ver que Cristo valeu a pena. Mas para que isso aconteça,
Os frutos do Espírito têm que ser maior que os dons da nossa vida. Mas vamos buscar, irmãs, porque o fruto do Espírito, ele vai moldar o caráter de Cristo na nossa vida. O fruto do Espírito, ele vai produzir em mim algo que vai me ensinar a amar, que vai me ensinar a ter paciência. Então eu vou olhar para o meu amigo, eu vou olhar para a pessoa que está junto comigo e eu vou começar a ver Jesus ali. Então eu vou tratar aquela pessoa como Jesus queria que a gente fosse tratado. E, e aí a nossa vida vai ser transformada. Irmãs, vamos buscar, vamos clamar a Deus pelos dons, mas vamos buscar ainda mais os frutos do Espírito para a nossa vida, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós e a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor seja transformada. Talvez não pelo que nós falamos, mas pela maneira com que nós vivemos. Amém, irmãs? Eu agradeço a oportunidade, né? Que Deus abençoe a vida de todas. E aí eu gostaria de então de orar junto com você. 2 minutinhos, eu quero orar junto com você para que o Senhor Jesus coloque, né, dentro de nós, permita pela misericórdia dele, porque nós não somos nada, mas pela misericórdia dele, coloque na nossa vida os dons, mas que também nós possamos produzir frutos e frutos bons, frutos do Espírito. Amém? Senhor, eu não quero, Senhor, apenas os teus olhos nos dons que o Senhor tem colocado. Eu não quero que os meus olhos, Senhor, fique focado, Jesus, nos dons, para que eu pense que eu sou alguma coisa. Mas, Senhor, eu venho lhe pedir nessa tarde, Jesus, produza dentro de nós teu espírito, os teus frutos, Jesus, para que haja transformação na nossa vida. Se o Senhor nos capacitar e permitir, Pai, para que haja dons dentro de nós, que seja para servir, Jesus, a comunidade, que seja para servir, Senhor, aos nossos irmãos, que seja para servir, Jesus, a igreja qual o Senhor tem nos implantado. Mas eu lhe peço, Espírito Santo, nessa tarde, venha encher as nossas vidas com o teu Espírito, para que dentro de nós venha se frutificar os frutos do teu reino, os frutos para a tua glória, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada irmã que está aqui comigo. Eu te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um que está aqui ouvindo e que o teu Espírito, Pai, venha derramar sobre as nossas vidas para que nós possamos ser transformados cada vez mais até a sua volta, Jesus. Eu te agradeço. Eu te amo, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Amém, irmãs. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.